Nós que escolhemos o hino. Vocês já estão ao vivo, se você puder pela opção já perguntar para as pessoas que estão lá enquanto isso. 76. Bom dia. Bom dia para quem já está em casa, quem está nos acompanhando. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui conosco. Como é bom, né, professora? Mais um dia estarmos aqui para estudar o ano bíblico, para falarmos com Deus. É, isso aí, Luana. E eu fiquei aqui pensando, né? Será que uma hora dessa já tem gente lá linkado com a gente? E eu tomei um susto. Tem aqui um bocado de gente, viu? Quero dar aqui o meu bom dia para Eliane Rodrigues. Seja bem-vinda. Você foi a primeira a escrever aqui no chat. Que legal, né? Que bom que você está com a gente. A Maria de Fátima está aqui dizendo: bom dia, Escola de Profetas, boa semana para você também, que a sua semana seja muito abençoada. Esse é o desejo do céu e é o desejo também do nosso coração para você. A Lucilene também está dizendo aqui: bom dia, orem por mim. Vamos orar sim, com toda certeza. A oração, né, sempre ajuda em toda e qualquer situação. E quero dar aqui meu bom dia para a escola. Bom dia, queridos. Como é bom estarmos juntos, em família, para fazermos o que é mesmo? Buscarmos a presença de Deus. Sabe que acordar de manhã, acordar de madrugada é muito bom. Às vezes é difícil, né, Lu? Às vezes. Às vezes, né? Às vezes dá vontade de ficar um pouquinho mais na cama, né? Mas a gente vence à vontade e levanta e vai estudar a palavra de Deus. Então, acordar de madrugada é muito bom. Orar também é muito bom. Pegar a Bíblia e aprender, tudo isso é muito bom. Mas isso só pode fazer sentido se houver amor a Deus. Se for por amor ao Senhor, isso fará todo sentido, né? Sim. E o desejo do meu coração é que você ame a Deus. E eu também quero amar a Deus. Isso tem sido a minha oração, que eu ame ao Senhor de todo o meu coração. E nós podemos orar agora pedindo isso a Deus. Sim. O que você acha? Vamos orar. Então vamos orar. Eu quero convidar você aí de casa a nos ajoelharmos e falarmos com o nosso Deus. Querido Deus e nosso amado Pai, nós queremos agradecer pela sua bondade em nos conceder vida. Eu sei que a sua misericórdia se renovou mais uma vez, porque nenhum de nós merecíamos estar aqui. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor é amor, e o Senhor concede a nós a tua graça. E nós queremos, ó Pai amado, aproveitar a oportunidade que o céu está nos dando. Já que o Senhor nos deu vida, nós queremos receber também a vida em abundância que o Senhor prometeu em tua palavra. E eu sei que isso só é possível se nascermos no teu reino diariamente. E nós não queremos apenas, Pai amado, abrir os nossos olhos e viver uma vida comum. Nós queremos viver a vida espiritual que o Senhor tem para cada um de nós, essa vida em abundância. E queremos, neste momento, Senhor, render um culto de ação de graças, render um culto de gratidão a Ti por tudo que o Senhor é e faz em nossa vida. Mas também queremos ter um coração disposto a Te ouvir e disposto a sofrer mudanças em tudo aquilo que o Senhor nos disser.
Por isso eu entrego a nossa vida em tuas mãos. Entrego a vida das pessoas que estão em casa, que estão agora conosco ouvindo essa mensagem, que estão aqui também para oferecer esse culto. Que o Senhor nos tome para ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E você aí de casa está animado? Você acordou assim pensando, hoje é dia de vencer. Com certeza. A gente tem que acordar assim, né? Sim, e com o estudo de hoje ainda, né, professora? Só deu mais vontade da gente confiar em Deus e vencer, saber que Deus está no comando, está na frente. É verdade. Que essa seja a realidade para você, Irene. Você está aqui pedindo oração por causa da sua tia, né, que está vivendo uma situação difícil, que você confie no Senhor, na vitória que Ele tem. E a vitória do Senhor, às vezes, pode ser diferente daquilo que a gente espera, né? Sim. Mas sempre será o melhor para cada um de nós. E eu quero convidar vocês a louvar ao Senhor. Com que hino nós vamos louvar a Deus? Vencedor a cada dia, número 76. Então, vamos cantar este hino para a glória de Deus. Que lindo, professora! Não é bonito, né? Ver que quando a gente confia, entrega e se humilha perante Deus, Ele nos torna vencedor. A palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você crê nisso? É assim que o seu coração crê? Eu espero que sim, porque a palavra de Deus nos diz assim. Viu, Kátia? Que você tenha essa certeza, Josélia Félix, Maria Pinhal, que vocês que estão aqui escrevendo os pedidos de oração, que vocês tenham essa certeza que em Cristo somos mais que vencedores. E essa vitória só é possível conforme o hino disse, né? Andar humildemente com o seu Deus, obedecendo a sua palavra. E para obedecer, nós precisamos ter a palavra dele no nosso coração. Com certeza. Né? Uma maneira, né? Uma das maneiras. Como é que a gente vai aprender hoje o texto? Qual é o texto? O texto é Jó 19, do 25 ao 27. Muito bem, então chegou aí a sua hora de treinar junto conosco, de memorizar esse verso que está lá em Jó. Então vamos lá no 3. Vamos contar? Sim. 1, 2, 3. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumido a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, do 25 ao 27. Jó 19, do 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, 25 ao 27. Amém. Que essa seja a certeza do nosso coração, hoje e sempre. E gostaria então agora de convidar a Manu para oferecer um louvor ao nosso Deus. Olá, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe e a você também que está nos acompanhando aí de casa. Que Deus seja com você.
É muito bom, não é? Saber que Deus cuida de nós em todo o tempo, principalmente nos tempos de adversidade. Pode até parecer que Ele não está ali, mas Ele está. Nos Salmos 145, Davi nos conta um pouquinho. Eu vou ler 2 versos. Os versos 15 e o 17 diz assim, ó: os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Aí lá no 17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Amém? Então vamos louvá-lo porque Ele é assim, soberano. Bom dia para vocês, bom dia para os que estão em casa. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos dê aquilo que Ele planejou para esse dia, a bênção que o Senhor Deus pensou, que o Senhor Deus se envolveu para dar para nós. Tem celulares ligados? Tem como desligar os celulares, filhos, por favor? O celular de alguém está dando interferência. Queridos, tem nada. A gente está em casa, a gente conserta isso, né? E vocês, queridos, que estão aí, bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por vocês, pela vida, pela alegria, pela bondade de Deus. Que estudo fascinante nós tivemos. Como que a vida de alguém pode trazer e causar uma transformação tão grande na nossa história. Como pode isso? Como pode? Pegue a sua Bíblia em Gênesis 37, que eu vou comentar uma coisa. Como pode que a vida de alguém causar tanta importância, tanta impressão boa na nossa vida? Veja só o que nós vamos ler agora. Abra, por favor, em Gênesis 37, porque há algo curioso aqui que eu gostaria que você observasse. Todos abriram? Pega você a sua Bíblia em casa. Acostume-se a abrir no texto em que está sendo pedido, porque por mais que você já tenha lido tal informação, será que o Senhor Deus tem mais alguma coisa para lhe ensinar? Há mais alguma coisa que o Senhor Deus gostaria de explicar? Abra, por favor. Gênesis 37, está aí? Olha o que o Senhor Deus diz aqui. Começa assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de quem? História de quem? Agora começa a falar de quem? Continua. Sendo José de 17 anos. Por que a história de Jacó começa sendo contada por esse filho? Já parou para pensar que coisa interessante? Esta é a história de Jacó, sendo José, e então vai discorrer sobre a vida de José. E vai explicando sobre José, mas é a história de quem? Você não acha interessante que o Senhor Deus tenha dado essas informações desta maneira, que tenha nos feito entender a vida de vitória de alguém por causa de outra? E sentareis na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas a história de Jacó começa com José. Que coisa interessante. Quando a Bíblia o cita, trabalha dessa maneira. E então, José sai da prisão e se levanta, não foi isso? E começa um trabalho. Eu quero comentar com você uma coisa preciosa, preciosíssima, para que você possa compreender uma coisa mais séria ainda do nosso estudo de hoje. Observa o que eu vou falar. No nosso estudo, é mostrado que José começou imediatamente a trabalhar nos anos produtivos do Egito, não foi isso? E ele mandou construir algumas coisas. O que ele mandou construir? Celeiros.
Te assusta agora o que eu vou comentar com você. Eu fui procurar saber quanto custa um metro quadrado de construção no Egito, hoje. O metro quadrado de construção vai de 7 a 22 mil, 7 a 22 mil euros. 7 a 22 mil euros. E eu vi casas ali, eu tentei achar mais ou menos o tamanho de um celeiro no Egito e tentar imaginar quanto que custou para o Egito o empreendimento da boca de um escravo. O empreendimento que foi dito que deveria ser feito por um escravo. Vocês têm ideia de quanto dinheiro o Egito teve que investir para ter cidades celeiros, porque foi por toda a região do Egito que foram construídas. Que poder tinha a palavra de José frente à administração? Que credibilidade este homem conseguiu? A vida dele forneceu uma credibilidade neste nível, a ponto de ele pedir, e foi, porque não foi uma só, foram várias, foram muitos celeiros que o Senhor Deus permitiu que fossem feitos por esse rapaz. E não só isso, ele tinha uma capacidade de administração que Deus dá, que nos anos de fartura era para encher aqueles celeiros, e o que sobrasse, não sei se vocês viram aqui, né? Tinha material para além da estimativa? Sim ou não? Tinha para além da estimativa. Ele corria atrás de o que sobrasse, era para guardar também. O interessante é que começaram a vir os anos de fome. E esta fome, ela seguiu em direção também a outros lugares. Não foi isso? E alcançou a nossa família, a família de José, a família de Jacó. Alcançou, não foi isso? E rapidinho eles precisaram vir, né? Para buscar ajuda. Quando chegaram aquelas pessoas na frente de José, vocês têm ideia quanto tempo alguém de vocês tentou fazer a contagem para ver que idade José tinha nesta ocasião em que viu pela primeira vez os irmãos? Ah, alguém fez a conta. Que beleza! Quantos anos ele tinha? 39 foi quando o pai dele apareceu na frente dele a primeira vez. Mas dê uma olhadinha que coisa interessante. Ele devia ter entre 37 e 39 anos nessa ocasião. E que diferença foi que aconteceu no rosto de José? Olha que coisa. Quando ele chegou ali, pouca semelhança havia entre o primeiro-ministro do Egito e o rapaz que havia sido vendido aos ismaelitas. Interessante, né? Quando José viu seus irmãos curvarem-se perante ele, José se lembrou imediatamente do sonho que tinha tido. Não tinham percebido, não sabiam nada. E o olhar penetrante de José examinava o grupo, descobriu que Benjamim não estava entre eles. Aí aqui tem uma frase que me dói o coração. Diz aqui: teria ele também caído como vítima da traiçoeira. Que palavra é usada aí? Como é que é a palavra que é usada? Crueldade. Traiçoeira, crueldade. Vocês se lembram que eu falei ontem para vocês sobre crueldade? O que é ser cruel? O que é ser cruel? Nós achamos que, eu falo sim, porque eu preciso falar. Você tem que cuidar. Porque, às vezes, o que nós pensamos que é... O que nós imaginamos que é uma sinceridade, na verdade, é pura crueldade. Não é interessante ver isso? É sério mesmo. Decidiu-se, então, saber a verdade. Disse: vós sois espias. Olha só, disse ele severamente, e viestes para ver a nudez da terra. E aí, rapidinho, os meninos respondem: não, Senhor, nós somos todos filhos do mesmo pai. E aí, ele resolveu saber se ele ainda tinham o espírito altivo. Por favor, eu queria que vocês me respondessem o que é espírito altivo. O que é espírito altivo? Bora.
Pensem sobre o espírito altivo. Eu estou aqui olhando para vocês, alguns de vocês fez bem assim, ó. O que é espírito altivo? Bora! Vocês têm que pensar. E ele resolveu, José queria ver se eles ainda tinham o quê? O que ficou gravado na mente de José sobre seus irmãos? Que comportamento era o que os definia? Quem eram eles diante dos olhos e da mente e da lembrança de José? Olha só. E ainda por cima, José sabia quão enganadoras poderiam ser as suas considerações. Olha que ideia que ficou no coração de José. Estes são os enganadores, são os mentirosos, são traiçoeiros, são cruéis. Não é isso que foi dito aqui? Espírito altivo. E José apertou, e quando José apertou, eles respondem assim: somos 12 filhos do mesmo pai. Um já não existe. Como você se sentiria se alguém viesse para você e dissesse que você morreu? Um já não existe. José estava ali vendo. Eu queria que vocês analisassem as emoções. Como deve ter sido para José ouvir aquilo? Um já não existe. José acabou de entender que os irmãos dele sabiam que ele tinha morrido. E tinham guardado esta informação na alma. Como é terrível perder a confiança. Vocês querem saber de uma coisa? Uma das coisas mais fabulosas que alguém pode ter é confiança. Não perca a confiança. Os irmãos de José não tinham nenhuma confiança no coração de José. Verdade ou não? E então, dizendo que estavam em dúvida, você já sabe o que foi que aconteceu, né? Colocou os meninos aonde? Aonde os meninos foram colocados? Os meninos, os homens, né? Foram colocados aonde? Na prisão. E lá na prisão eles tiveram tempo de pensar. E quem também ficou pensando? José. Não foram só os irmãos que ficaram pensando. E olha, o incrível é que nosso Deus, tão bondoso, é capaz de mudar qualquer vida. Nosso Deus muda qualquer pessoa. Durante os tempos em que eles estiveram distantes de José, Deus havia mudado estes homens. Olha que coisa linda. Durante os anos em que José estivera separado dos irmãos, estes filhos de Jacó se haviam mudado de caráter. Olha aqui os qualitativos negativos. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis e vingativos tinham eles sido. Mas agora, gente, eu queria que vocês vissem essa frase. Mas agora, ao serem provados pela adversidade, provados pelo quê? Agradeça a adversidade. Se tornaram o quê? Abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai. E sendo eles homens de idade mediana, o que diz aí? Opa! Ainda que eles fossem adultos, eles estavam sujeitos a quê? Querem que eu conte uma coisa para vocês? Uma pessoa obediente, ela não é obediente se ela é pequena. Ela é obediente sempre. Uma pessoa bondosa, ela não é bondosa com alguns, ela é bondosa sempre. Uma pessoa que tem qualitativos celestes, ela não escolhe para quem ela entrega ou oferece qualitativos bons. Por quê? Olha o que eu vou te falar. Os qualitativos, ou as virtudes, ou predicados excelentes que uma pessoa possa ter, se a pessoa as tem somente para algumas pessoas, isso não é porque esta pessoa tem realmente essas qualidades. É porque ela prefere alguma pessoa e para esta pessoa trata bem. Quando é que você sabe que se realmente as tuas virtudes, os teus dons, os teus talentos, a tua maneira de agir é realmente vinda do céu, não é fruto só da sua preferência? Quando você oferece para todas as pessoas. Quando você age da mesma forma com todas as pessoas. Isso é grandioso demais. É assim que o Senhor Deus espera que aconteça a transformação que vem dele. A transformação que vem pela circunstância é uma transformação que vem pela adversidade, fruto do trabalho de Deus numa pessoa, é outra. Acredite. Tá bem? Então, eu ser boazinha ou meiga ou educada quando as coisas vão bem, é fácil. Mas eu ser meiga, bondosa e educada quando as coisas vão mal, isso é conversão. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Isso é muito sério, temos que pensar nisso. E então, lá aparece novamente o solucionador. Os meninos estão na cadeia. Quem que aparece como solucionador? José.
José aparece e vem e dá uma sugestão para eles. Que fique um de vocês. E ele fica ouvindo, porque ele estava sendo traduzido, né? Fica ouvindo os meninos conversarem. Gente, que momento esse que o céu está observando, e o Senhor Deus ali se movendo nas situações, e os meninos conversando, meninos nada, os homens, conversando na frente de José. Puxa vida, isso aí é Deus nos cobrando o que nós fizemos com o nosso irmão. Ele rogava e pedia. Era tudo que José precisava ouvir para curar a sua alma. Você sabia disso? Para que José recebesse cura, ele precisava ouvir que houve arrependimento de seus irmãos, que seus irmãos entenderam o mal que tinham causado. Senhores, não é só pedir desculpas por alguma coisa, é reconhecer o mal que causou. Vocês sabiam disso? Eu vou dizer uma coisa aos senhores. É preciso que os senhores pensem sobre isso. Queridos irmãos que estão em casa, esta nossa posição de simplesmente, alguns não pedem desculpa nunca, mas pedir desculpa implica em uma outra situação. Não é só o seu caso que tem que ser curado. Tem que ser curado da pessoa ofendida. A pessoa ofendida precisa ouvir: eu machuquei, magoei você. Você sabia disso? O Senhor Deus fez com que os meninos falassem para que José ouvisse, a cura da alma de José fosse completa. Isso é muito importante. E aí foi escolhido um dos irmãos. Quem que foi escolhido para que ficasse e eles voltassem lá a Canaã? Por que Simeão? Vocês já pararam para pensar detalhes que eu não sabia? Lá estava como é bonito ter o espírito de profecia. Lá estava um dos irmãos que no meio da conversa, na hora que José estava vindo, foi quem, né, trouxe a coisa e tornou mais calorosa a miséria entre os irmãos. Simeão. No tratamento cruel ao seu irmão, Simeão fora o instigador e principal ator. E foi por esta razão que a escolha recaiu sobre ele. E aí os meninos falaram: não, assim nós temos que fazer, sim, nós precisamos fazer. Nós vamos fazer dessa forma. Simeão ficou e lá foram eles, né? Chegando a Jacó, o que aconteceu, coitado de Jacó? Pode imaginar um senhor velho de idade dizendo: fiquei desfilhado. Imagine a dor, né? A dor. Imagine o sofrimento. E aí o que aconteceu? Quem se pronuncia nessa hora, quando Jacó começa a sofrer? Quem se pronuncia? O inconstante como a água? Sim ou não? Rúben. Agora Rúben se pronuncia. Irmãos, só para vocês verem que coisa tremenda a diferença e o contraste entre a palavra de José e a palavra de Rúben. O que Rúben falou para o pai na hora que ele está sofrendo pela falta de Simeão? O que Rúben disse para o pai? Pode pegar meus 2 filhos. Pode pegar o que eu tenho de mais precioso, meu pai. Pode pegar, se eu não volto. O pai acreditou nele? A voz de José lá no Egito era totalmente acreditada, com milhões de euros, se fosse hoje, sendo gastos pela sua palavra. Acreditavam nele. Mas a palavra de Rúben era acreditada? É terrível isso, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que planta. Ontem à noite, ao fazer o culto com vocês, eu comentei sobre sementes de árvores ruins. Você tem que descobrir quando a semente está nascendo. Por isso que você tem que pensar no processo, não quando já está grande. Você tem que pensar quando a coisa começa a acontecer. O desenvolvimento do mal. Você tem que ficar vigiando e orando, pedindo a Deus: Senhor, me dá discernimento celestial para eu entender quando o mal está tomando conta de mim. Rúben era um homem, mesmo mudado, desacreditado. Você entendeu isso ou não? Porque nós acabamos de ver, a revelação diz que ele havia mudado, mas ele era acreditado? De jeito nenhum. Agora, uma outra coisa que eu achei impressionante aqui. A seca continuou, começou a faltar comida, e os meninos aguardavam como a opinião do pai. Isso aqui me chamou a atenção demais. Como? Em silêncio completo, olhando para o pai, esperando o que o pai ia dizer. Espera aí, você faria isso? Eu queria que você analisasse a sua atitude quando alguma coisa não vai bem. O que é uma pessoa que confia na administração de outra? A confiança na administração de alguém, ela está baseada em 2 coisas. No seu respeito para com Deus, sabendo que é Deus que está guiando. Segundo, na sua confiança de que Deus está guiando aquela pessoa. Eles sabiam que Deus estava guiando o pai. Mas há uns anos atrás, eles não pensavam assim. Há uns anos atrás, eles queriam dar jeito nas coisas
O mesmo espírito de Lúcifer, não era? Eles queriam dar jeito na administração celeste. Queriam resolver as coisas. E aí eles fizeram o quê? Vamos matar esse menino. Toda vez que a gente se coloca para resolver as coisas segundo nossa maneira, há algum agravo pessoal muito forte. E neste caso eles achavam que tinham matado o irmão. Imagina uma situação dessa. Acharam que tinham matado o irmão. Isso não é brincadeira, gente. Aí o que acontece? Esperaram o desenlace daquilo em profundo silêncio. Cada vez mais negra. Aí, quando eles viram que o pai resolveu e fraquejou um pouquinho, quem que tomou a palavra? Judá. Agora entra de novo. Vocês já perceberam quem foi que entrou em cena? Gente, uma mente que está envolvida por sentimentos de culpa é uma mente que ela toma algumas posições se ela for trabalhada por Deus. Olha o que aconteceu. Fortemente nos protestou aquele varão, dizendo, né? Que não fôssemos sem o irmão mais novo. Não vereis a minha face, se vosso irmão não vier convosco. Envia o mancebo comigo. Levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem teu filho, os filhos de seus filhos. E se ofereceu como fiador de seu irmão. Olhe para cá. A palavra de Rúben, o primogênito, não valeu mais. Quem precisou falar aqui? Percebeu isso? Olha que coisa terrível. O filho, o outro agora, precisava falar. O que Jacó fez? Tomai vosso irmão, levantai-vos, disse ele, voltai àquele varão. Quando seus filhos estavam para partir, ele levanta as duas mãos e ele os abençoa, não foi? E lá foram eles. Quando chegaram lá, foram levados para a casa do governador. Vocês podem imaginar chegar num país diferente, onde vocês tinham acabado de sair da cadeia e ir direto para a casa do governador? Não é interessante isso? Eu fico pensando o que se passava no coração desses homens. Como é que era isso? Como é que eles... O que está acontecendo aqui? Eu acho que 1000 perguntas na cabeça dele. Quando chegar lá, vocês vão comer comigo. E a mesa posta exatamente na ordem dos filhos. E uma porção 5 vezes maior para o filho mais novo. Agora era um rapaz adulto já, né? Um mancebo, como eles chamaram aqui. E José olha e José fica muito emocionado de ver seu irmão. Como é isso de não poder lá abraçar, dar um abraço forte no irmão? Que coisa, como é que podia ser isso? E ele foi para uma câmara ao lado e chorou. Imagina, puxa vida. E ouvi os meninos falando, né? E ali estava, como é que ele sabe disso? Mas deu uma quantidade maior para o menino mais novo, por quê? Por que José mandou colocar 5 vezes mais para o irmão mais novo? Para quê? Pratos por idade e 5 vezes mais para Benjamim, para ver se eles ainda eram invejosos. Que coisa feia a inveja, né? A inveja é um negócio terrível, terrível, terrível. E aí eles ouvem aquilo, comem aquela comida real, se alimentam daquela mesa, recebem todo aquele bom trato, se envolvem com tudo aquilo e acontece um negócio poderoso. José manda colocar o cálice, o copo de ouro dele. Gente, vocês têm ideia como eles eram ricos? Vocês têm ideia da riqueza desse país? O copo de ouro mandou colocar na... Pode voltar, colocar em qual saquinho que era para colocar? E mandou o mordomo atrás. Que é isso que nos fizestes? Pagaste mal para o bem. E alguém se levanta e diz, imagina, nenhum de nós faria uma coisa dessa. Imagina, quem foi que falou isso? O que for encontrado com este copo, que seja, o que for encontrado com esse copo, que seja escravo. Quem foi que disse isso? Quem foi que falou? Olha só, olha que coisa interessante. Eu queria que vocês vissem quem é que se pronuncia para tentar resolver a situação. Entre os filhos de Jacó, também tinham solucionadores. Rúben tentou, Judá está tentando novamente, está lutando aqui para fazer dar certo. E aí é encontrado, ai Senhor, puxa vida. Olha aqui, veja a parte aqui, ó. Eu quero que vocês achem isso aqui, ó. A acusação do despenseiro, responderam os viajantes.
Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aqueles dos teus servos em quem for achado, morra. Ainda nós seremos escravos do seu senhor. Olha isso aqui. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Começou imediatamente a verificação do mais velho para o mais novo. E quando foi encontrado, ele dizia: agora, em virtude de sua própria promessa, a Benjamim estava condenado a uma vida de escravidão. Nessa hora, Judá se aproxima do governador e exclama: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos teus ouvidos. E não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como Faraó. Gente, esta frase aqui é uma frase poderosa demais. O que os meninos reconheciam a respeito de seu irmão? Que ele tinha um poder como Faraó, sim ou não? Agora veja, com palavras de tocante eloquência, descreveu a dor de seu pai pela perda de José. Outro detalhe que José precisava ouvir para curar sua alma. O que ele precisava ouvir? Como foi em sua casa, quando ele foi embora, a dor que seu pai sentiu. Ele precisava saber isso para curar sua alma. Como é bom Deus desenrolar as coisas dentro da nossa cabeça. Deus estava não só curando os meninos, estava curando José também. E aí ele ouviu aquilo, né? Ai, que tremendo. E começou e falou sobre Raquel, que era tão amada pelo pai de forma tão ternamente, né? Puxa vida. José estava satisfeito. Vira em seus irmãos os frutos do verdadeiro arrependimento e ouvindo o nobre oferecimento de Judá. Olha como é que foi dito aqui. Nobre oferecimento de Judá, que quis se colocar no lugar. Deu ordens para que todos, exceto os homens, se retirassem. Agora veja que interessante. Saiam todos daqui. Há uns anos atrás, naquele mesmo espaço, tinha sido pedido para não ficar nenhuma pessoa na casa. Não foi isso? Sim ou não? Que era, qual o momento em que vocês se lembram que uma posição semelhante José estava? Saiam todos daqui. Agora ele está em seu próprio ambiente e pede, saiam todos daqui. Mas para fazer o quê? Para fazer uma coisa totalmente diferente do que aquela mulher queria. Para engrandecer o nome do Senhor. E vira, gente, pode imaginar esta cena aqui. Ele chorou em voz alta na frente dos meninos, e os meninos olhando assim, o que esse homem está chorando? O que foi que está acontecendo aqui? E ele diz, eu sou José, vive ainda meu pai? Os meninos ficaram paralisados olhando aquilo. Diz que de terror, de espanto. Imagine a cena, irmãos, olha, era o governador do Egito, seu irmão José, aquele irmão a quem invejavam e teriam morto, e que finalmente venderam como escravo. Todos os seus maus tratos, ao mesmo momento, passaram diante dele. Lembraram-se como tinham desprezado os seus sonhos e agido para impedir o seu cumprimento. Irmãos, presta atenção nessa frase. Os irmãos de José tinham agido para impedir o cumprimento dos sonhos que Deus tinha dado para José. Não foi isso? Que estava explicando sobre o futuro. Olhe para cá. Algumas pessoas agem desta maneira. Elas são usadas por Satanás para impedir que Deus faça a obra dele, para diminuir o poder daquilo que Deus quer. Você sabia? Quando eu li essa passagenzinha aqui, dizendo que eles estavam ajudando a impedir que os sonhos acontecessem. Vocês sabem o que significa isso diante de Deus? A vida desses rapazes, a conflagração deles, a união desses rapazes era para impedir que o poder de Deus, a vontade do Senhor acontecesse. Eu acho terrível um negócio desse. Haviam, contudo, desempenhado seu papel no cumprimento dos sonhos. De novo aparece a ideia de atores aqui. Vocês perceberam isso? E aí continua. Olha lá. E agora estavam completamente em seu poder. Vigiar-se-ia ele indubitavelmente do mal que tinha sofrido. Vendo a sua confissão, José faz o quê? Tudo bem, tudo passou. Foi isso que José falou? Não, José falou para eles, mesmo em perdão, o que eles tinham feito. José fala, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O que ele estava querendo dizer aos meninos? Eu sei exatamente o que aconteceu. Eu estou cônscio do que realmente houve. Mesmo os meninos tendo se arrependido, eles precisavam ouvir essa posição. E ainda disseram, agora, pois, já
não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Agora vem aqui a frase de quem vence. Vencedor eu serei, como a gente cantou no hino, sim ou não? Olha a frase de quem vence. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. O que José entendia? Quem era que estava guiando a vida dele? Ele sabia que era Deus. E ainda para frente um pouquinho ele diz, assim não fostes vós quem me enviastes para cá. Foi quem? Deus. Vocês ouviram isso? Quando você entende que é Deus que está guiando, você não associa as situações a meros seres humanos. Às vezes o pessoal fala assim, irmã Maísa, não te deixaram pregar em tal lugar. Eu falei, engano seu, não foi seres humanos que fizeram isso. Foi Deus. Porque se ele quisesse, não tinha homem na terra que impediria. Sim ou não? Sim. Deus sabe, e você tem que aceitar. Confie, é o Senhor Deus eterno que te guia. Você não é vítima das circunstâncias quando você ajoelha diante de Deus e pede ao Senhor, Senhor, dirija a minha vida. Você tem que aprender a confiar no Senhor dentro dessa perspectiva. E José tinha aprendido isso, e aí estava o senso de sua força. Ele conhecia o Deus eterno, ele sabia que a vida dele estava sob os cuidados do Deus eterno, e fosse o que o Deus fizesse, o que fosse, como diz Manu, ele é Deus. Ele é soberano o suficiente para indicar, dizer, vai aqui, vai à esquerda, agora paralisa e acabou. Hoje eu te dou uma moto para ir, amanhã eu te dou um avião, mas hoje eu também não dou nada, vai a pé. É assim que Deus faz. E você tem que aprender esse nível de vida com o Senhor. E se não for assim, não vale a pena. Será só um sofrimento chato para você passar. Quer aprender como é que funcionam as coisas do céu? Caia de joelhos e peça, Senhor, me converta até que eu confie em Ti, suficiente para isso. Ai, Senhor, que coisa tremenda. E aí ele fez uma coisa que me chamou demais a atenção. Abre seu ouvido agora tremendamente. José, este sábio homem de Deus, sábio porque havia se entregado a Deus, sábio porque havia aprendido a confiar no Senhor, sábio porque tinha colocado todos os seus sofrimentos na mão do Eterno, sábio porque esperava só em Deus, sábio por vários motivos, mas todos envolvendo Deus. Sim ou não? Porque não existe vitória sem Deus. Ele chega e toma uma atitude tremenda aqui. Voltem lá e tragam meu pai. Mas quem será minha boca entre vocês? Será Benjamim. Sim ou não? Eu achei isso tremendo. Olha o que ele disse aqui. E eis que vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala. O que é isso? Eu achei tremenda essa posição dele, dizendo, eu preciso mostrar para vocês, eu quero ver que vocês aceitem que meu irmão Benjamim trabalhe. E agora, entre vocês, como se fosse até eu mesmo. Lançou-se ao pescoço de Benjamim e beijou tremendamente. Beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Gente, dá uma olhada nessa frase aqui. Vocês sabem qual é a raiz da ansiedade? Queridos que estão me ouvindo, a raiz da ansiedade. Irmãos, eu gosto tanto de ler as mensagens do Senhor, porque elas não são só esclarecedoras, elas são certeiras ao nos fazer sair de certas situações. Raiz de ansiedade. Quer ouvir? Olha isso daqui, presta atenção. Confessaram humildemente seu pecado e rogaram perdão. Agora veja a próxima frase. Haviam muito tempo sofrido de quê? Ansiedade o quê? Peraí. Então, a raiz da ansiedade e remorso é o quê? Culpa. Olha lá. Havia muito tempo sofrido da ansiedade e remorso. Agora, regozijavam que ele estivesse vivo. O que tinha saído deles? Culpa. Porque haviam sido perdoados, né? E aí chegam para Jacó. Ô meu pai, temos uma notícia para dar para o senhor. Preciso contar para o senhor que José ainda vive. Ele, como assim?
Como é que pode isso? José está vivo e é o governador do Egito. Uau, como é isso? Que coisa fantástica. Eu imagino que passou na cabeça dele o que me passa na cabeça, assim, em questão de segundos, quando eu recebo uma notícia, imaginando situações. Será então que ele como é que ele se tornou governador? Ele se perdeu? Teve uma amnésia? Alguma coisa aconteceu com meu filho? O que foi que houve? E agora os meninos tiveram outra prova de que deveriam ser humildes o suficiente para confessar para Jacó o que tinham feito. Mas quem foi que nesses anos todos também mudou muito? Jacó. Porque se fosse um outro homem, não teria aceitado o pedido de confissão. Vocês querem saber uma coisa poderosa? Qual é uma prova de conversão? Prova de conversão, pedir perdão, reconhecer o seu pecado, sim ou não? Mas existe uma outra prova poderosa de conversão que pouco se fala. Qual é uma prova de conversão além desta? A maneira como você age com quem pediu perdão. Se alguém pediu perdão, como você age com essa pessoa? Você fica lembrando ela da miséria que ela fez? Isso também é prova de conversão. Você fica judiando da pessoa pelo que ela fez? Prova de conversão. Como é que Jacó agiu quando os meninos falaram? Puxa vida. E aí, imaginem agora toda a preparação para Jacó sair de Canaã. Imagina um homem deixando tudo que tantos anos ele vivia. E os agregados foram juntos. Eis outras pessoas que eu vou querer conversar e entender delas depois do milênio. Agregados. Quem eram esses agregados que foram juntos? Quem eram esses agregados? Gente, tem algumas pessoas da Bíblia que a Bíblia silencia, que eu quero saber durante o tempo do milênio. Nós vamos estar ali estudando sobre todas as coisas dessa terra. Onde foi parar Eliezer? Vocês se lembram de Eliezer, que foi buscar um casamento para o filho de Abraão? Está lembrado ou não? Onde foi parar esse homem? Onde foi parar alguns personagens que ajudaram a compor a história? Quem eram esses agregados aqui que estavam e que foram junto para o Egito? Foram morar na terra de Gósen junto com eles ali. E Jacó fez um negócio fabuloso quando passou em Berseba. O que é que ele fez lá? Ofereceu um sacrifício ao Senhor. Se posicionou oferecendo um sacrifício. E o Senhor Deus falou com ele: não temas descer ao Egito. Farei de você uma grande nação, meu filho. Não temas. Você sairá de lá, ainda farei você voltar para cá. Eu achei poderoso isso. Farei você voltar para cá, né? E disse como seriam eles numerosos. A próxima passagem é explicando como seriam eles numerosos, como deve ter sido também para José todo o preparativo para receber seu pai. Imagine em 4D, tá bom? Não em 3D. Imagine Jacó se preparando para ir ver o filho. Agora imagine José preparando tudo para receber o pai. Vocês acham que José era um menino bagunceiro? Como é que ele era? Agora imagine ele preparando, aquele fazedor de celeiros, está agora preparando a terra para receber seu pai e sua família. Como você acha que ele estava preparando? Quando eu paro para pensar nisso, gente, os cuidados que nós temos aqui para receber quem vem para os retiros conosco, né? E eu fico olhando, imagino como José se preparou o espaço para receber esse pai. E lá vinha ele com uma comitiva principesca. Lá vinha ele com aquela comitiva para encontrar com seu pai. E lá vinha vindo o pai encanecido, né? Que coisa linda. E ele abraça o filho e disse: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto e ainda vives. Não é? E ainda viveu 17 anos. Não sabia ainda 17 anos mais, além daquilo. Agora, que coisa interessante, né? José leva 5 dos seus irmãos para encontrar-se com o faraó. Faraó tem um apreço e uma tremenda de uma gratidão por José. Como é bonito ter gratidão. Esse faraó aqui, eu gosto muito dele. Vocês gostam dele? Eu gosto muito dele. Nunca vi o rosto dele, mas são pessoas que trataram bem meu povo, trataram bem a minha família. Eu fico olhando, que coisa boa. Mas aconteceu uma outra coisa. Quando Jacó entra para conhecer Faraó, ele faz o quê? O que ele faz lá na frente dele? Gente, eu acho tremenda a importância que Deus dá para um de nós. O que ele faz? Abençoa Faraó. Vocês sabiam que um ato como esse poderia ser considerado uma tremenda de uma insolência? Uma tremenda de uma... Ninguém pode ser maior do que um faraó na terra. E alguém abençoar um faraó significa que é maior que ele. E faraó aceita. Faraó permite. E aceita. E olha, aquele homem realmente foi abençoado pelas mãos do nosso
nosso antepassado, né? De Jacó. Que coisa tremenda. Muito lindo. E Jacó agora tinha visto o fruto de sua vida. Viu em seus filhos provas do verdadeiro arrependimento. Viu sua família rodeada de todas as condições necessárias ao desenvolvimento de uma grande nação. E sua fé apegou-se à segura promessa de seu futuro estabelecimento em Canaã. Puxa, que coisa linda. E faz os filhos, jurem que não me enterrarão no Egito. Jurem que vocês não vão me enterrar aqui. Eu quero que você voltar para a minha terra. E mandou chamar os 2 filhinhos. José, me dá seus filhos. Seus filhos não pertencem a você, pertencem a mim. Me traga seus meninos. E vocês sabem como foi que ele abençoou, não é? Agora eu queria que vocês lembrassem dos irmãos, porque nunca se ouviu falar da profecia de Gênesis. Existem algumas profecias claras em Gênesis, que nós estudamos, como Gênesis 3, não é? Que permeia a Bíblia toda, mas existe uma profecia muito especial. Não se fala de Jacó como profeta, mas Jacó também foi profeta por ter falado uma profecia. Gênesis 49 é uma profecia de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis 49, para você ver aqui o que era que significava o que José estava ouvindo de seu pai e os seus irmãos nesta hora. A fala é: finalmente todos os filhos de Jacó foram reunidos ao redor de seu leito de morte. E Jacó chamou os filhos e lhe disse: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. E ouvi a Israel, vosso pai, e anunciar-vos-ei o que há de ser e que acontecerá quando? Nos derradeiros dias. Algumas pessoas pensam que é na vida destes homens, mas, na verdade, aqui Jacó estava revelando o que haveria de acontecer em cada tribo até o final da história. Você entendeu isso ou não? Leia esse parágrafo aqui, por favor, para você entender que não era para os seus dias que Jacó estava falando, para os dias dos filhos dele. Estava falando para o povo até o final da história da terra, até o último dia da história da terra. Veja isso aqui. Pega lá para mim esse parágrafo do livrão. Finalmente, todos os filhos de Jacó foram reunidos ao seu redor. Achem isso. Por favor, observe essa situação aqui agora. Vamos lá. Achem isso, por favor. Acharam? Todos acharam? Ainda não, né? Então, eu estou esperando vocês acharem. Pode achar, por favor. Antes da bênção que Jacó vai dar, antes da descrição da bênção dele, está essa informação que eu preciso que vocês pensem. Vocês que estão em casa, meus queridos filhos aqui na Escola de Profetas, precisam ler isso. Vocês precisam compreender que isso aqui é uma profecia destinada ao tempo do fim. Se é ao tempo do fim dada aos filhos de Jacó, o que tem a ver conosco? Você vai se assustar agora com esta informação. Por favor, você precisa dessa informação. Tá bem? Porque a profecia não é só envolvimento em política, ou situação de um país ou outro, ou uma situação religiosa. A profecia é quando você está dentro dela. Qual é a sua parte dentro da profecia? Você vai ver agora a sua parte dentro da profecia, na fala de Jacó. Olha o que diz aqui. Finalmente todos os filhos de Jacó foram reunidos ao redor de seu leito de morte. E Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Agora, daqui em diante, dupla atenção. Anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer aonde? Nos derradeiros dias. Isso aqui é uma profecia, sim ou não? Era uma coisa que ainda não tinha acontecido? Era uma profecia ou não era, gente? Agora veja para quando. Muitas vezes, e com ansiedade, havia pensado no futuro deles. Havia pensado no quê? Continua agora. E se esforçava por figurar a si mesmo a história das diferentes tribos. Olha isso aqui agora. Agora, quando os filhos esperavam receber a sua última bênção, o espírito de inspiração repousa sobre Jacó, e em visão profética desvendou-se-lhe o futuro de seus... De quem? Não era só os meninos de quem ele estava falando. Estava falando de quem? Continua. Um após outro, os nomes de seus filhos foram mencionados, descrito o quê?
Irmãos, na verdade, Jacó não estava falando só da pessoa em si, estava falando do caráter que teria até o final do tempo. Na realidade, irmãos, ontem eu vi vocês falando aqui que existem 4 temperamentos. Na realidade, existem 5 temperamentos que a ciência estuda. 5 diferentes temperamentos, tá certo? Mas na Bíblia não existe 5 temperamentos. Existe 12. Tá bem? São 12 temperamentos que os seres humanos possuem. E você tem que descobrir qual é o seu quando se descreve os filhos de Jacó. 12 maneiras de viver. Olha lá, aqui, ó. Indescrito o caráter de cada um e do modo breve predita a futura história da tribo. E ele foi falando de um por um. Para Rubem ele disse assim: Rubens, você é a força do meu vigor. Você é o início da minha mocidade, mais inconstante como a água. Não serás o mais altivo, pois subistes ao meu leito e contaminastes a minha vida. Ele teve que falar sobre essas coisas, sim ou não? Disse, a razão pela qual tu não és primogênito. Aí vai avante no próximo, Simeão e Levi. Vocês estiveram unidos, meus 2 filhos, em fazer uma coisa. Eu não posso. Ele estava descrevendo situações e falando sobre essa vida. Eu pedi para o meu marido para colocar uma coisa aqui que eu quero mostrar, curiosamente, como é que foi o significado destes nomes que Jacó deu naquele momento. O nome que foi dado. Eu quero já desde Adão, viu, meu bem? Por favor, não sei se você tem aí. Adão, isso mesmo. Queria que vocês olhassem uma coisa curiosa que a Bíblia nos traz. Os nomes têm um significado. A razão pela qual os nomes significam, não pensa que é uma coisa aleatória e boba. Olha lá, Adão significa o homem. O que significa 7? Posto em lugar de. Lembra disso? E Enos, Éden caiu, Cainã, lamentou-se, Maalalel, bendito. Esses são os 10 primeiros patriarcas, né? Jared, descerá, Enoque, ensinará obediência e disciplina, Matusalém, sua morte trará. Lameque significa poder e Noé, consolo, paz, descanso, bem-estar, isso que significa esses nomes. Se você ler de cima para baixo os nomes, dos significados dos nomes, você não vai encontrar só um amontoado de palavras, vai encontrar uma história. O que é que diz ali? O homem, posto em lugar do Éden, caiu. Lamentou-se. O bendito Deus descerá e ensinará obediência e disciplina. A sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. O que é o significado desses nomes quer dizer para você? A história da redenção. Toda vez que um povo do passado estava contando a respeito de seus antepassados, estava contando, falando o nome de um por um, estava contando a história da redenção, que Deus iria descer para essa terra e ensinaria disciplina e obediência. Agora, curiosamente, quer ver o nome dos filhos de Jacó? Dá uma olhadinha. Por favor, observe isso aqui. Olha lá, está os nomes dos filhos, não está? Ali, sim ou não? Agora dá uma olhada. Olha os significados. Veja, um filho, obedecer, escutar, unidos a Deus, louvem, juiz, lutou com Deus e venceu, multidão, ditosa e feliz, receber o galardão, morada e habitação, multiplicarão, filho da minha... Do jeito que eles nasceram, do jeito que eles estavam, não faz diferença nenhuma. Você lê de cima para baixo, não te faz nenhuma. Não causa nenhum impacto. Você fala, um amontoado de uma bagunça danada. Mas você quer ver agora Deus colocando do jeito certo? Você vai lá no livro de Apocalipse e você encontra no livro de Apocalipse quando Deus os arruma. No livro de Apocalipse eles aparecem, sim ou não? E o que Deus fez no livro de Apocalipse? Deus pegou e arrumou, tirando alguns. Você sabia que às vezes é preciso tirar alguns? O Senhor Deus tirou alguns. Então o Senhor Deus mesmo tirou. Não os quero comigo. Efraim é entregue aos ídolos, é deixá-lo. Não foi isso? Pegou os 2 filhos de José. Dá uma olhada agora. Gente, olha que coisa linda como está na ordem que está no Apocalipse. Ao final de tudo, como foi o que o que Jacó tinha falado. Louvem, veja, um filho, multidão ditosa e feliz, lutou com Deus e venceram, esqueceram o que ficou para trás, obedeceram e escutaram, os unidos a Deus receberão um galardão e habitarão e multiplicarão os filhos da minha destra. Que tal? Olha o resultado quando Deus arruma. Lá no Apocalipse aparece esta informação, de vitória no final. Foi o que Jacó tinha dito. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é fabuloso um negócio desse? Quando Deus arruma, coloca no lugar certo, é esta informação que o Senhor Deus passa para o coração da humanidade. E era isso que Jacó estava dizendo para os meninos. Vai dar certo. Vocês vão ver. Fiquem firmes nas mãos do Senhor. Vamos ler de novo o resultado aqui? Vamos ler novamente?
Louvem, veja um filho, vem um filho. Esse filho quem era? Jesus. Louvem, vem um filho. Multidão ditosa e feliz, lutou com Deus e venceram. Esqueceram o que ficou para trás. Obedeceram e escutaram. Unidos a Deus, receberão galardão e habitarão. E multiplicarão os filhos da minha destra. Glórias ao nome do Senhor. E eu queria que você ouvisse a profecia de Jacó na sua vida. Qual é o seu temperamento? Qual dos filhos de Jacó você parece? De qual dos filhos de Jacó você está desenvolvendo o caráter? E confie que o Deus eterno é capaz de fazer coisas grandiosas com filhos de Jacó. Deus é capaz de transformar gente empedernida na miséria em baluartes para o poder de Deus. Deus levanta seres humanos como troféus diante da sua presença. Qual é a especialidade de Deus? Transformar vidas quebradas e destruídas. Qual é a especialidade do Senhor? Formar caráteres segundo o seu modelo. É fazer funcionar a história humana de maneira que tire a gente do buraco. Aquele que nos fez do barro é capaz de levantar a gente das cinzas. Esse Deus poderoso, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Que glória confiar em Deus. Você quer isso na sua vida? Você quer? Eu quero pedir ao meu marido se ainda dá tempo da gente cantar mais um hino. Dá tempo? Eu me entrego a ti, Senhor. Mas eu não queria que vocês cantassem isso simplesmente porque eu estou pedindo. Só canta se você quiser. Tá bom? Aqui se tem uma coisa gostosa nessa casa, você não é obrigado, não. Você não é obrigado. Vai fazer se você quer. Você quer? Quer cantar para o Senhor isso? Quer pedir ao Senhor, Senhor, mexe na minha vida. Faz a sua vontade na minha vida. Transforma a minha história, Senhor. Eu quero te obedecer. Quero fazer a sua vontade na minha vida como pessoa. Me ensina, Senhor, segundo o teu modelo. Transforma meu caráter como transformou o caráter dos filhos errantes de Jacó. Me faça, em nome de Jesus, uma bênção nessa terra. Você quer? Então agora, enquanto a gente canta, se você quiser também, você que está em casa, cante com a gente. Encha seu coração ao cantar esse hino. Esse hino move muito meu coração. É um hino que fala muito daquilo que eu penso mesmo. Eu quero isso para a minha vida. Quero isso. Pode colocar, meu filho, já pode colocar. Senhor Deus do universo, nós somos uma multidão barulhenta, Senhor. A gente faz barulhos terríveis nessa terra. A gente se envolve, Senhor Deus, em pecados horríveis, Senhor. Nós não aprendemos a confiar no Senhor como deveríamos. Senhor, que vida preciosa de José, Senhor. Que vida preciosa, Senhor, que ele teve. E pediu também, não me deixe ficar aqui nesse lugar. Aqui é o lugar das minhas peregrinações. Não são as minhas raízes. Senhor, ajuda-nos a enxergar aonde estão as nossas raízes de verdade, Senhor. Ensina-nos, ó Pai. Eu até sinto, Senhor, saudade de começar, Pai de amor, outro assunto, porque é tão fabulosa a vida de José, Senhor, porque confiou em Ti, porque acreditou no Senhor. Ensina-nos a ter essa confiança e em todas as misérias e sofrimentos que passamos, aprender que o Senhor é soberano, é Deus eterno, o Senhor continua sendo Deus. Coloco em Tuas mãos, Senhor, os irmãos de José, que tenho aqui na minha casa. E eu mesma sou uma delas, Pai. Aqui estamos, Pai Santo, para Te pedir que o Senhor nos conserte, que o Senhor trabalhe em nós, Pai Santo. Que o Senhor não nos dê, Pai de amor, um coração danita, que o Senhor arranque de nós o coração danita, que pensa que sabe qualquer coisa, Pai de amor, que tem mais consciência do que seus irmãos. Que o Senhor não nos dê não permita em nós um coração efraimita, Senhor, adorador de ídolos. Eu já disse, Senhor, ontem, que o maior ídolo somos nós mesmos. Nós não adoramos pau nem pedra. Então, quando se fala de um adorador de ídolos entre nós, só pode ser de nós mesmos, Senhor. Eu lhe imploro em nome de Jesus, arranca isso de nós. Pai Santo, eu te peço que nos dê um caráter como o de Jesus. Ensina-nos, ó Pai. Ensina-nos, Pai Santo.
Realiza a tua obra, Senhor, em nossa vida. Ajuda-nos a sermos uma bênção na nossa nação. Que aqui, Senhor Deus, teu nome seja levantado. E eu sei que teu nome não tem sido levantado, porque não aparecem Josés nesse mundo. E eu quero ser uma, Senhor. Quero que meus filhos sejam, que todos que estão aqui, Pai de amor, tenham aquele caráter. Que o teu poder, Senhor Deus, na nossa vida nos transforme assim. Nos torne, Pai de amor, esta bênção. E um dia, nas portas da cidade de Deus, vão ali estar os nomes, Pai de amor, estes mesmos nomes que nós lemos em Gênesis 49, vão estar nas portas da cidade. E nós entraremos exatamente pela porta do caráter que tivemos. E eu te peço em nome de Jesus, que o teu poder sobre nós nos dê, Pai de amor, a transformação que estes meninos permitiram que fosse operada na vida deles. Ajuda-nos, ó Pai. Que este dia seja uma chance que nós temos de fazer funcionar o teu trabalho. Te entrego a escola, os missionários de fora, essas pessoas que estão ouvindo, sabendo, Senhor, que eu posso me esquecer de algum nome, mas tu não te esqueces jamais de ninguém. E eu sei que o Senhor pode tocar em qualquer vida, transformar qualquer história. Afasta Satanás de nós. Nós não queremos parte alguma com ele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e até amanhã. Deus te fortaleça. Confie no teu Deus. Um abraço.